Fala comigo, Rubro Negro. Galera, nesse videozinho aqui eu tô trazendo pra vocês um trecho do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, que veio ao ar na tarde dessa sexta-feira, nosso querido dia 8 de agosto, e é o seguinte, galera, eles trouxeram informações, trouxeram tudo a respeito da negociação entre Rennes da França e Flamengo do Brasil pelo nosso querido zagueiraço tanque rubro-negro Fabrício Bruno, nosso zagueirão que veio diretamente do Red Bull Bragantino de São Paulo. Então já vai começando o vídeo deixando seu like, se inscrevendo no canal, também acionando o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo do Mengão, né? Aqui no caso, esse vídeo é tudo sobre a negociação envolvendo Fabrício Bruno. E agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aí na informação que foi trazida pela Jovem Pan Esportes no programa Bate Pronto. Simbora. Bom, e sobre o Flamengo, que é o adversário do São Paulo, né? O Flamengo recusou a proposta do Rennes da França pelo zagueiro Fabrício Bruno, né? Os cariocas não apresentaram contraproposta, mas deixam a negociação, esperam uma nova proposta do Rennes. O que o time francês ofereceu foi 14 milhões de euros, que sendo 12 milhões e meio fixos e mais 1,5 milhão de bônus, enfim, de variáveis no contrato, por 90% dos direitos econômicos. Os valores são um pouco maiores do que os 13,5, 13 milhões e meio de euros, mais 1,5 milhão de bônus oferecidos pelo West Ham por 100% dos direitos no mês de maio. Proposta que o Fabrício Bruno, essa negociação do West Ham não saiu porque o Fabrício Bruno não quis, o Flamengo venderia o jogador. O Rennes recentemente contratou o zagueiro norueguês Léo Ostigard, que estava no Napoli. O jogador do Flamengo está ciente da negociação, que seria por um contrato de 4 anos. Mauro César, Fabrício Bruno seria uma proposta de 14 milhões de euros, Essa seria a proposta do Rennes. Uma proposta que financeiramente é muito boa, O Flamengo há pouco tempo teve essa possibilidade do West Ham, o negócio não saiu. E o Flamengo está no meio de uma temporada, chegando numa parte decisiva da temporada. Você considera um bom negócio para o Flamengo vender pelos valores e pelo momento da temporada? Se o Fabrício Bruno, se o Rennes vier realmente com uma nova proposta, mais ou menos nesses valores? O que aconteceu é que o West Ham ofereceu mais, ofereceu cerca de 15 milhões. E na verdade, esse 90% não é bem isso, assim. O Flamengo ficaria com 10% de mais-valia. Ou seja, se vender o jogador, tiver um lucro e tal, 10%... 10% do lucro. Do lucro. Não dos direitos do Exatamente. atleta. Ou seja, é importante. É menos do que 10% dos direitos, é bem menos. Sim. 10% de um eventual lucro se ele for vendido. O West Ham oferecia também isso, só que era 5%. Só que oferecia 15 milhões e 300, quase 15 milhões e 400 mil euros. O Rennes oferece menos. Aí, quando veio a proposta, o Flamengo já tinha tudo acertado, mas o Fabrício deu o contra na última hora. Ele estava inclinado aí e voltou atrás. Então, a posição do Flamengo, pelo que eu apurei ontem, tem que ser, no mínimo, uma proposta como aquela do West Ham para liberar. Não vou liberar por menos. Deixei de vender. Então, como foi a primeira proposta do Rennes, é possível até que o clube francês suba essa proposta. Em geral, quando você faz uma proposta inicial, ela não é a proposta final, Você chega com uma proposta, vê o que é e tal, e aumenta um pouco. Enfim. Agora aguardar o movimento do clube e depois ver também o jogador. Pelo que eu soube ontem, o Flamengo nem levou a proposta ao jogador porque não aceitou. Então, sequer levou para o Fabrício avaliar se gostaria de aceitar ou não. Mas essa situação. Eu acho que a grana é do Oeste, de que vender correndo. O jogador não quis ir, paciência. Fica lá. E agora é parecida a situação. Estão tentando tirar um pouco mais. Se chegar num valor que o clube aceita, o jogador aceitar, acho que tem que vender. Tem que vender. Aliás, falar em vender e comprar, o Vampeta fala muito isso, ele tem toda a razão, quando fala de jogador que é de graça, De graça. Estou vendo aqui no Globo Esporte, o Michael tá para rescindir o contrato com Al Hilal, da Arábia Saudita. Vai ficar livre. Aí o cara fala, não, de graça, é só o salário, Vanderlei, Esse só aí é interessante. Aí eu peguei um trecho aqui da matéria que está do Bruno Cassucci no Globo Esporte. Aspas para ele. O pacote mensal pedido pelo atacante de 28 anos, entre salários, luvas e outros encargos, gira em torno de 3 milhões por mês. A matéria fala que o Corinthians está desistindo da ideia. Gente, 3 milhões por mês para ter o Michael. É de graça. É o de graça. Então, assim, um jogador que ganharia, de repente, um salário de 800 mil, 700 mil, 1 milhão, não sei,
passa a custar 3 milhões. Você está comprando o jogador, mas está comprando o jogador dele mesmo. Essa é a questão. Cada vez mais os empresários, quando o jogador está livre, sem contrato, eles fazem esse tipo de acordo. Tudo bem, você não vai pagar para o clube, você vai pagar para o jogador. A quanto ele valeria no mercado? 5 milhões de euros. Faz por 2,5, 3, vai. É mais barato ainda. Vai pagar menos. Se fosse comprar de um clube, ia comprar bem mais. É isso que está acontecendo. Olha o de graça aí deles, olha o de graça aí. Cara, eu já falei isso pra vocês. Eu acho que o Misha tá meio doido aí. Tá querendo 2,5 milhões, 3 milhões de reais por mês só de salário. O Misha tá meio doido. Realmente existe muito esse negócio aí de luva, quando o jogador sai de graça, o clube não vai ter que pagar pra tirar ele de algum time, né? Então o clube geralmente dá um salário maior pro jogador, porque ele vai vir de graça, né? Vai assinar um contrato ou um pré-contrato com o clube. Então geralmente os jogadores eles ganham isso, eles pedem isso, a famosa luva, não é mesmo? Só que o Misha aí tá meio fora da casinha, cara. O Misha é um jogador que ele está sendo literalmente despojado do Al Hilal, sabe? Com certeza ele tem mercado. Ele tem mercado, talvez até na Europa, porque ele não está saindo do Al Hilal com um pé para trás, não está saindo com uma imagem manchada. Ele não fez algo de errado para o Al Hilal rescindir o seu contrato. Não é um motivo necessário, como a saída de um estrangeiro para poder inscrever o Neymar nas competições, completamente compreensível. Então é compreensível, isso é normal, ele não tá saindo com a imagem manchada, com uma fama, com uma reputação ruim. Então faz sentido ele pedir isso, só que pro Brasil isso é inviável. Pro Brasil isso é completamente inviável, então ele pode até continuar na Rússia, caso ele queira, ou ir pra Arábia, não, na Rússia, continuar não, né? Ir pra Rússia, caso ele queira, lá e com certeza vão pagar isso pra ele, continuar na Arábia, continuar no Al Hilal, onde ele estava, em algum outro time, Al Nassr, o Al Shabab, qualquer outro time, o Al Ahly também, tem vários times para ele continuar, mas pro Brasil isso é completamente inviável, e o Misha aí tá pedindo, na minha opinião, mais do que ele vale. Jogadores que ganham esse salário que ele tá pedindo são... O Vidal ganhava, o Gabigol ganha isso, o Dudu ganha isso, sabe? Jogadores importantes. O James Rodrigues ganhava mais de 1 milhão, o Davi Luiz ganha mais de 1 milhão de reais. São jogadores super importantes. O De La Cruz ganha mais de 1 milhão de reais. Então são jogadores que são peças imprescindíveis, geralmente, dos seus clubes. São geralmente jogadores muito importantes. E o Misha, até o momento, não era um jogador super importante do Al Hilal. Foi um jogador importante do Flamengo, mas não no nível do Gabigol, por exemplo. Ele tá chegando com status de incógnita. Então, eu acho que tá pedindo muito. Talvez se ele assinasse contrato, sei lá, 1, 2 anos com algum clube, daí se provasse digno, merecedor de ter o mais novo, o novo maior salário do Brasil, talvez ele valha isso, cara. Mas, no momento, eu não pagaria isso. Não farei essa aposta no Misha. Com certeza não. Mas, por enquanto, foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal, também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!